Você já parou para pensar que a sua força mais profunda surge nos momentos em que ninguém está olhando? Não é nos palcos da conquista, mas sim nos bastidores da dor, onde a verdadeira mágica acontece. É naquele silêncio pesado das madrugadas em que você chora sem som, que a resiliência se revela. Não nas certezas, mas na coragem de continuar, mesmo sem saber aonde o caminho vai dar. Essa força é discreta, sabe? Não precisa de aplausos ou testemunhas. Ela tá lá firme, te sustentando, mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar. Se você já levantou da cama com o coração partido, ou já fingiu estar bem enquanto por dentro, tudo desmoronava, ou até mesmo deu um passo à frente sem sentir os pés no chão. Então você já conhece essa força. Talvez você nunca tenha nomeado essa sensação. Talvez tenha apenas chamado de só mais um dia. Mas era ela. A sua resiliência, a sua força interior, era você, inteira, mesmo em pedaços. Respire fundo, você está no lugar certo e hoje vamos juntas honrar essa força silenciosa, não como uma fraqueza disfarçada de sobrevivência, mas como uma sabedoria poderosa em ação. A força mais poderosa que existe não é aquela que brilha nos momentos de vitória, sabe? É a que se forma nos bastidores da dor, nas pequenas escolhas do dia a dia, quando você decide se levantar, mesmo quando tudo parece difícil. Imagine só, é aquela força que se constrói quando ninguém está olhando, e isso é o que a torna tão especial e autêntica. É quando você escolhe continuar mesmo sem aplausos, sem garantias, sem certezas. Essa força não grita, ela sussurra. Ela não se exibe, ela sustenta. Não precisa ser vista para ser real. É o que te mantém de pé quando tudo parece desmoronar, como um alicerce invisível que te abraça em momentos de fragilidade. Você já viveu dias em que levantar da cama parecia impossível? Aqueles em que o simples ato de abrir os olhos já era um desafio? Já enfrentou noites em que o silêncio era tão pesado que parecia gritar? Ou caminhou por estradas onde cada passo doía mais do que o anterior? Como se o chão tivesse cheio de espinhos. Se sim, então você conhece essa força. Talvez não tenha nomeado, talvez não tenha reconhecido, ou até achado que era apenas sobrevivência. Mas era força, era resiliência, era você, inteira, mesmo quando se sentia em pedaços, como um quebra-cabeça, que apesar das peças faltando, ainda assim tem sua beleza. A sociedade nos ensinou a valorizar o resultado, o sucesso, a conquista, mas quase nunca fala sobre o processo, sobre o caminho que percorremos, sobre o que acontece entre o ponto de partida e o ponto de chegada. É nesse espaço que a verdadeira força se revela, e é exatamente isso que precisamos lembrar. Cada passo, cada lágrima, cada sorriso forçado conta. E é nesse intervalo que a força verdadeira se forma, sabe? Não é no troféu que você ganha no final, mas sim na escolha de continuar treinando, mesmo quando ninguém acredita em você. É aquele momento em que você levanta da cama, mesmo quando a dúvida tenta te puxar de volta. Não é na promoção que você recebe, mas na decisão de não desistir, mesmo quando tudo parece injusto e desmoronando ao seu redor. E, olha, não é só sobre ter o relacionamento ideal, mas sobre a coragem de se curar das feridas que ninguém vê. É aquela força que te faz encarar suas próprias inseguranças e medos, mesmo quando está tudo em silêncio. A força que nasce quando ninguém vê é feita de escolhas silenciosas, decisões internas que muitas vezes só você conhece. São batalhas que não aparecem nas redes sociais, mas que são tão reais quanto qualquer conquista. É feita de lágrimas que caem no travesseiro à noite e de pensamentos que você não compartilha com ninguém. Você já passou por isso, né? Aqueles momentos em que a noite parece longa e o dia começa, mas você ainda está lutando internamente. É feita de noites em claro e de manhãs em que você finge estar bem, mesmo quando a tempestade está dentro de você. Mas mesmo assim, você continua. E isso é força. Isso é resiliência. Isso é coragem. Você não precisa ser perfeita, sabe? O que realmente importa é ser verdadeira. Precisa ser constante, mesmo quando tudo parece te empurrar para baixo. Precisa ser fiel a si mesma, porque a força não está em nunca cair, está em levantar com mais sabedoria a cada queda. É aprender a transformar cada dor em degrau, usar cada ferida como uma ponte para algo melhor. E quando você olha para trás, percebe que, mesmo sem perceber, estava construindo algo. Algo seu, algo forte, algo que ninguém pode tirar de você. A resiliência não é sobre resistir cegamente, mas sim sobre adaptar e transformar.
É entender que nem tudo vai sair como planejado, mas que tudo pode ser ressignificado. É sobre aceitar que o controle é limitado, mas que a escolha é infinita. Você pode escolher como reagir, como seguir em frente, como se reconstruir. E reconstruir não é fácil. É doloroso, confuso e muitas vezes solitário. Mas é libertador, porque quando você se reconstrói, você se reencontra, se reconhece e, acima de tudo, se respeita. E esse respeito é a base da sua força. É o que te faz parar de se sabotar e começar a brilhar. É o que te faz parar de se diminuir. É o que te faz parar de se esconder. Olha, você não está quebrada. Você está em processo, sabe? E isso é lindo. Não está atrasada, está em construção, como uma obra-prima que ainda está ganhando forma. E acredite, você não está perdida. Você está se encontrando, e isso leva tempo, né? Mas é super válido. Esse encontro não acontece da noite para o dia. Ele vai se revelando aos poucos, né? Como um quebra-cabeça que você vai montando. A cada escolha consciente que você faz, a cada pensamento que você ressignifica, a cada emoção que você acolhe e dá espaço para existir, você está se aproximando mais de quem realmente é. E, sim, a cada passo dado, mesmo com medo, você está se desafiando e se fortalecendo. A força que nasce quando ninguém vê é a mais verdadeira. Ela não precisa de reconhecimento, sabe? Não precisa de validação ou aplausos. Ela depende apenas de você, da sua escolha, da sua coragem e da sua presença. E isso é poderoso. Você já sobreviveu a situações que achou que nunca conseguiria. Já encarou dores que pareciam insuportáveis, não é? E mesmo assim, você se levantou de quedas que pareciam definitivas. Isso é força, isso é resiliência, isso é você. Agora é hora de usar tudo isso para construir algo novo, algo que te represente de verdade, que te respeite e que te liberte. Porque você não está aqui para repetir padrões, mas sim para romper, transformar e inspirar. E isso começa com uma decisão. A decisão de não desistir, de se respeitar e de se priorizar. Você não precisa esperar estar pronta para começar. A verdade é que é no movimento que a força se revela. É na ação que a resiliência se fortalece. E, olha, você pode escolher agora. Escolher parar de viver no quase, parar de se sabotar, parar de se esconder. Escolher começar, mesmo com medo, escolher continuar, mesmo cansada, porque no final das contas, cada passo conta e te leva para mais perto do que você realmente deseja. Escolher se respeitar, mesmo quando parece que ninguém mais está nessa vibe. Escolher se amar, mesmo quando a autoestima está lá embaixo e você não se sente nada amável. Olha, a força começa com um passo em direção à sua verdade, um passo em direção à sua cura, um passo em direção à sua liberdade. E sabe de uma coisa? Esse passo não precisa ser perfeito, tá? O que realmente importa é que ele seja sincero. E acima de tudo, a vida não muda só porque tudo está alinhado com os astros a favor. Ela muda quando você decide dar o primeiro passo, mesmo que ele seja pequeno. E adivinha, você pode começar agora mesmo. Pode iniciar com o que você tem, com o que sente, com o que já sabe. Não precisa ter tudo planejado ou saber qual vai ser o final, porque no fundo o final não importa se o caminho que você está trilhando é verdadeiro e faz sentido para você. Você não precisa de sorte, mas sim de direção. E essa direção está dentro de você. Ela aparece quando você silencia o barulho lá fora e escuta a sua própria voz, sabe? Às vezes é como se estivéssemos tão ocupados buscando a aprovação dos outros que esquecemos de validar nossos próprios sentimentos. Quando você para de buscar essa aprovação e começa a se validar, tudo muda. É um jogo completamente diferente. É quando você deixa de se comparar com os outros e começa a se reconhecer, a valorizar suas próprias conquistas, por menores que sejam. A força não está em vencer o mundo, mas em vencer a si mesma. E isso é um desafio diário, né? É hora de calar aquele sabotador interno que fica sussurrando que você não é boa o suficiente e reescrever a história que você contou a si mesma por tanto tempo. Você pode, você merece, você consegue, mas precisa acreditar e se comprometer. Vamos juntos nessa? Você precisa se respeitar, porque no final das contas ninguém vai viver sua vida por você, sentir por você ou se curar por você. Essa responsabilidade é sua. E isso é um superpoder. O poder de escolher.
o poder de mudar, o poder de transformar. E esse poder começa agora, neste exato segundo. É a decisão de fazer as coisas acontecerem, de parar de esperar e começar a construir. É a escolha de deixar de sobreviver e começar a viver de verdade. E olha, você não está sozinha, você está com você mesma. E isso é mais do que suficiente. Quando você se reconecta com a sua força, tudo muda. As decisões ficam mais leves, os caminhos mais claros e os resultados começam a aparecer. O que antes parecia impossível, agora se torna alcançável. Às vezes a gente não percebe, mas cada pequeno passo conta. Pode ser algo simples, como acordar e decidir que vai cuidar de si, ou até mesmo tirar um tempo para respirar e relaxar. Você não precisa ser perfeita, só precisa estar presente. Não precisa de pressa, mas de clareza. E não precisa de garantias, mas de coragem. Tudo isso já está dentro de você. É só acessar, permitir e principalmente começar. Então agora é a sua vez de agir. Primeiro, deixe nos comentários. Hoje eu escolho cuidar de mim. Não é só uma frase, é um voto sagrado, um compromisso público com sua própria reintegração. É um lembrete de que você é digna de amor e cuidado, especialmente de você mesma. Vamos juntos nessa jornada de autodescoberta e amor próprio, porque cada passo que você dá é uma vitória. E lembre-se, você é mais forte do que imagina. E segundo, inscreva-se no canal Força e Resiliência e ative o sininho, porque cada passo que você dá nessa jornada é um passo em direção ao seu verdadeiro eu. Porque toda semana eu trago mensagens que são feitas com muito carinho, profundidade e um respeito enorme pela sua jornada. É um lembrete de que você não precisa ser perfeita para ser amada, nem precisa ser boa para merecer paz e felicidade. Ao se inscrever, você não só garante que vai continuar recebendo esses encontros de cura emocional e espiritual direto na sua tela, mas também apoia este trabalho incrível de levar luz e amor a almas sensíveis como a sua. E olha, se puder, compartilhe este vídeo com alguém que anda se esgotando para agradar os outros. Às vezes, uma única frase pode ser a semente que germina uma mudança linda na vida de alguém. Lembre-se, você já é suficiente, você já é amada e você merece cuidado, especialmente de você mesma. Então, até o nosso próximo encontro, vamos juntos nessa jornada de amor e autocuidado.